Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar o quarto bimestre agora, após as avaliações. Lá no terceiro bimestre, na revisão, nós vimos a questão da acentuação das palavras oxítonas e paroxítonas. Agora nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá bom? Das atividades sobre esse conteúdo, porque nós vimos só a teoria, a regrinha, e vimos algumas questões, algumas atividades ali na lista de revisão. Nós vamos corrigir e fazer as atividades aí do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Para não deixar nenhuma atividade em branco. Então vamos lá. Lá na página 260 do livro de vocês, nós temos aí a teoria que nós já vimos, né? A explicação, a regrinha, os exemplos. Vamos fazer a leitura aqui novamente, né, ver essas regrinhas para nós partirmos aí para as atividades, tá bom? Vamos relembrar aí essas regras. Vocês podem pegar o livro de vocês nessa página e acompanhar, tá bom? Vamos lá. A acentuação das oxítonas e das paroxítonas. Lembrando que oxítona é aquela palavra que possui a última sílaba tônica. A última sílaba da palavra é a mais forte. Paroxítona é aquela que a penúltima sílaba é a tônica. E nós temos também as palavras proparoxítonas, que nós já vimos lá a regrinha, que é a regra mais simples que tem, porque todas elas são acentuadas, tá bom? A antepenúltima proparoxítona, todas acentuadas. Paroxítonas, nós temos a regrinha aqui, tá bom? E oxítona também. Vamos lá? Oxítonas. As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminam em a, e, o, em e ens. Vejamos aqui, ó. Então, essa é a regra. A palavra terminou em a, e, o, em e ens é acentuada, tá bom? Sendo oxítona. Por isso que as palavras que não terminam, não tem essa terminação aí, elas não são acentuadas, são oxítonas, mas terminam diferente disso, não são acentuadas, tá bom? Não recebem o acento gráfico, certo? O acento agudo, tá bom? Por exemplo, aracaju, pitu, por quê? Terminam com U. U é diferente de a, e, o, em ou ens, tá bom? E aí nós temos as paroxítonas. As paroxítonas, a regra parece, mas é o contrário. Agora são as palavras diferentes, que terminam diferente de a, e, o, em e ens, que serão acentuadas, tá bom? Então, as palavras paroxítonas recebem acento gráfico quando terminam de maneira diferente de a, e, o, em e ens, tá bom? E aí nós temos aqui os exemplos, ó. Não mencionei os exemplos das oxítonas, ó. Terminou em a, terminou em a, terminou em e, terminou em o de novo, em e ens, é acentuado. Cajá, maracá, café, giló, cabrobó, armazém, ninguém, armazéns, oxítonas. Agora os exemplos das paroxítonas, que terminam diferentes dessas terminações aqui, ó. Táxi, repórter, adorável, pólen, hífen, tórax, júri, ônibus, elétrons, vírus e órfão. Observem que elas terminam diferente, mas e por isso são acentuadas. Mas professora, pólen, hífen aqui terminam em. Como assim? Observe. Uma observação importante é que palavras como sério e óbvio são acentuadas porque terminam em ditongo, não em o. Se terminassem em o apenas, não seriam acentuadas graficamente. Então, observe se ali não é um ditongo. Lembre-se que o ditongo é a união ali de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. O O ali, ele não pode funcionar como o sonzinho do U, né? Para ocorrer ali o ditongo, tá bom? Se terminassem em O apenas, não seriam acentuadas graficamente. O mesmo acontece, por exemplo, com pátria, que termina em ditongo e não em A. Mas, professora, o pólen e o hífen terminam em EN, tá bom? Hífen, pólen e não em EM, tá bom?
Agora vamos para as atividades. Texto. A entrevista concedida à revista Bravo. Em entrevista concedida à revista Bravo, a atriz Fernanda Montenegro disse a respeito do marido recentemente falecido, com quem foi casada durante quase 50 anos. Não existe essa coisa de 1 mês sem Fernando, 2 meses sem Fernando. Não há calendário para a saudade. Temos aqui um texto, né, do Globo, maio de 2009. 1. De acordo com as palavras de Fernanda Montenegro, a saudade, olha, uma questão de interpretação. A partir do que ela disse, a saudade incomoda muito, aumenta a cada mês, é maior no primeiro mês ou é constante? Observe que ela diz, não há essa coisa de 1 mês sem Fernando, 2 meses sem Fernando, né? Se aquilo que aconteceu ali recentemente dói mais, né? É algo, a saudade está ali sempre, seja com 1 mês, com 2, com 1 ano, enfim, a saudade ela está presente. Olha, não há calendário, não há data certa para a saudade, ela está ali presente sempre, ou seja, ela é constante, é algo que não para, certo? A saudade é constante ali, tá bom? Não há calendário para a saudade quando ela diz isso. 2. A repetição da palavra não na manifestação da atriz expressa intolerância, convicção, impaciência ou intransigência. Observe que ela repete o não algumas vezes, ó. Não existe essa coisa de 1 mês sem Fernando, 2 meses sem Fernando. Não há calendário para a saudade. Observe, ela colocou não aqui, não aqui. Isso expressa o quê? Intolerância, convicção, impaciência ou intransigência. Pessoal, não é questão de impaciência, ela está afirmando ali a convicção, expressa a convicção dela. Olha, não existe essa coisa de 1 mês, não há calendário para saudade, certo? Ela está ali reafirmando, porque ela é convicta disso que ela está falando, tá bom? Intransigência ali também quer dizer impaciência, né? Então não, tá? Então é a letra B, convicção. Ele afirma, né, que o que ela diz é algo que ela está convicta daquilo que ela diz, certo? Então vamos lá. Convicção. 3. Assinale a alternativa correta. A palavra entrevista deve receber acento gráfico. Entrevista. Observe. Entrevista. Nós temos aí a penúltima sílaba como a mais forte. Nós vimos que as palavras paroxítonas, ali a paroxítona, a penúltima é a mais forte. Quando ela termina, diferente de a, e, o, em e ens é acentuada. Ali termina diferente de a? Não, ali nós temos uma palavra que termina com a, né, entrevistar, então não recebe acento gráfico, tá bom? A palavra mês recebe acento gráfico porque é paroxítona terminada em S. Não, nós não temos aí isso porque mês é uma palavra monossílaba, nós temos uma sílaba apenas ali, tá bom? C. A palavra calendário é acentuada graficamente porque é proparoxítona. Proparoxítona é quando a antepenúltima é a mais forte. Vamos separar as sílabas desta palavra? Calendário. Pessoal, é a penúltima sílaba que é a mais forte. E observe que eu tenho ali um ditongo, tá bom? Então, terminou diferente de a, e, o, em, o, ens e ali no caso é um ditongo, né? Nós vimos que quando é ditongo a palavra é assim acentuada. Ela é acentuada porque é uma paroxítona terminada diferente daquelas terminaçõezinhas que nós vimos. A palavra calendário recebe acento gráfico por se tratar de uma paroxítona terminada em ditongo, exatamente o que nós acabamos de mencionar, tá bom? Então é a letra D. 3, a correta é a letra D. A palavra calendário é acentuada porque é paroxítona e terminada em ditongo. Letra E, a separação silábica de saudade é saudade, não, saudade. Nós temos aqui o U fica junto com o A, tá bom? É um ditongo aí, saudade. 4.
Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação da palavra tênue. Agora, primeiramente, nós temos que identificar qual é essa regra aí de acentuação da palavra tênue. Deixa eu pegar minha canetinha aqui e vamos separar aqui, ó. Tênue, nós temos 2 sílabas e a penúltima é a mais forte. Nós temos a penúltima sílaba, ou seja, a paroxítona, nós temos a palavra paroxítona e ela termina em ditongo, então ela é acentuada. Mas, professora, aí nós temos o chapeuzinho, não é o acento agudo. Por quê? Não é o som aberto, é fechado, tênue. Então, nós colocamos aí o chapeuzinho, circunflexo, tá bom? O acento circunflexo. Vamos mudar o nome, não vamos falar de chapeuzinho, circunflexo, tá bom? Então, é acentuado por isso. Agora, então, nós temos que encontrar as palavras que são acentuadas por esse mesmo motivo, tá bom? Que são terminadas em ditongo e que tem como sílaba mais forte a penúltima, tá bom? Vamos lá para o nosso gabarito já. Nós temos ali a letra C marcada, porque se nós formos aí separar palavra por palavra, né? Você pode e deve fazer isso, mas para adiantarmos aqui a nossa correção, observe, amêndoa. Será que amêndoa é uma palavra paroxítona e terminada em ditongo? Observe, amêndoa. Aqui nós temos um ditongo, olha, já é alguma coisa. E a nossa sílaba tônica é a penúltima? Observe, amêndoa. Então, ok, está certo. Mágoas. Observe, mais uma palavra, né? Nós temos aí 2 sílabas, né? Uma dissílaba, terminada em ditongo, né? Em destaque no plural, mágoas. E ela tem como sílaba tônica a penúltima, então ela é paroxítona, portanto é acentuada. Vamos para a próxima palavra, supérfluo. Ficou muito grande aqui, supérfluo. Então, nós temos aqui uma palavra com 3 sílabas, supérfluo. E por último aqui nós temos um ditongo. A sílaba mais forte, a penúltima, supérfluo. Então, é acentuado. A mesma regrinha de tênue, tá bom? Agora, Sérgio, 2 sílabas. Nós temos aqui a penúltima sílaba como a mais forte. Nós temos um ditongo aqui. É acentuado por este motivo. Então, todas essas aqui são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo, assim como tênue, tá bom? Agora, as demais. Vamos observar aqui, por exemplo, agrônomo. Observe, a sílaba mais forte é a antepenúltima, então é proparoxítona. Index. Observe, index é uma palavra paroxítona, como nós podemos observar, né? Ela é acentuada porque é paroxítona e termina diferente, né? De O, A, E, Em e Ens. Mas aqui nós precisamos observar que com todas as palavras, a primeira aqui nós já descartamos, então não é a A, certo? E assim, se você fizer a separação de sílaba e observar aí a pontuação, a acentuação, não pontuação, a acentuação das palavras, a sílaba tônica, você vai observar que ao menos uma dessas aí não segue essa regra, tá bom? A única alternativa em que eu tenho todas as palavras sendo acentuadas por serem paroxítonas e terminarem em ditongo é a letra C, tá bom? Letra C, amêndoa, mágoas, supérfluo e Sérgio, tá bom? Questão 5. O vocábulo cuja acentuação gráfica se faz pela mesma razão porque se dá acentuação de gênio observe, a mesma regrinha, pessoal, da anterior, gênio. Nós temos aqui 2 sílabas, a penúltima é a mais forte, ela é terminada em ditongo, gênio, tá bom? Então, a 3 é uma monossílaba, não é acentuada. Ou, não é essa regra, tá bom? Nós temos ali o circunflexo sim.
mas não é essa a regra. B, influência. Olha, influência. Em é a minha penúltima sílaba. E eu tenho um ditongo ali no final. Observe influência, tá bom? Um ditongo aqui crescente, tá bom? Então, em é acentuado, por isso, paroxítona terminada em ditongo. Já encontramos aqui na B, né? Tem, é uma palavra monossílaba. D, saúde. Nós temos aqui uma palavra paroxítona também é acentuada porque ela é uma palavra paroxítona, mas ela não entra aí nessa regrinha, porque nós temos outra regra à parte. Porque aí nós temos um hiato. Lembra o que é hiato? Hiato é quando nós temos ali a separação de vogais. Porque na palavra elas ficam junto, mas ao separar sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. O ali é uma sílaba, saúde. É acentuado por quê? Porque está ali com outra vogal, mas se trata ali de um hiato. Então, a segunda sílaba ali, a segunda vogal é acentuada, tá bom? Então, não entra aí nessa regrinha de oxítona, paroxítona e proparoxítona, nessas regrinhas, tá bom? E outro detalhe, não tem o ditongo ali no final, então nós já descartamos por esse motivo, tá bom? Letra E, mantém. Nós temos aqui a última sílaba acentuada, lembra? Oxítona, que termina em é acentuada. Então, ali a regrinha da oxítona e não da paroxítona, como a palavra gênio, tá bom? Então, é a letra B. 6. A palavra onde há erro na acentuação a palavra onde há erro na acentuação vamos observar ali qual palavrinha possui ali uma acentuação equivocada, errada, tá bom? Vamos lá. Ácido, está correto? Palavra proparoxítona, ácido, tá correto. Lâmpada, mais uma vez, palavra proparoxítona acentuada. Pálido, proparoxítona acentuada. Basta, para você saber, basta separar as sílabas. Nós observamos aqui que todas têm 3 sílabas e a antepenúltima, que é a mais forte, então é acentuada. Pássaros, observe, é uma palavra que possui 3 sílabas também. Veja só, pássaros. Lembrando que SS, né, a letra dobrada aí, cada um fica em uma sílaba. Pássaros, olha, pássaros é a antepenúltima, que é a mais forte. Por que esse acento está aqui? Tá errado, ele deve vir aqui, ó, pássaros, tá bom? Na sílaba forte, na sílaba tônica, então aqui está errado. Órgãos, nós temos aqui uma palavrinha com 2 sílabas, órgãos, temos um ditongo ali no final e é paroxítona, órgãos, a penúltima, que é a mais sílaba, é acentuada por isso, tá bom? Então, letra D, questão 6, letra D. Vamos para a questão 7. Dentre as palavras abaixo, há erro de acentuação em, mais uma vez, vamos observar aí onde há um erro, um equívoco na acentuação. Em técnico de petróleo, município de Magé, petroquímico, área de influência, porto de Itaguaí. Observe, professora, a letra E está marcada, mas por quê? Porto, é a sílaba forte. Mas observe, a penúltima sílaba é a mais forte, ou seja, ela é paroxítona e ela termina em O. E nós vimos que as paroxítonas são acentuadas quando terminam diferentes de O. Então, se ali o acento está errado, tá bom? Não deve haver aquele acento ali, tá bom? A palavra termina em O, então ela não é acentuada, tá bom? Então, ali é o equívoco. Porto de Itaguaí, não existe esse acento aqui, tá bom? As demais palavras aí estão corretas em relação à acentuação, tá bom? Questão 8, aqui embaixo. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas por serem oxítonas. Bem tranquilo, vamos observar aí se a última sílaba é a mais forte e se termina em A, E, O, em e ens.
Bom, vamos lá? Paletó, avô, pajé, café, giló. Observe, todas aqui terminam em O, E e O novamente, né? E nós vimos que as oxítonas são acentuadas quando terminam com A, E, O, em ou ens. Então, na primeira nós já encontramos, tá bom? Inclusive, alguns exemplos aqui já estão lá na teoria que nós vimos, lá na página 260, tá bom? Então, a letra A. 9. Qual a série de palavras em que há erros da acentuação gráfica? Mais uma vez, vamos encontrar os erros. Qual aquela que está equivocada? Lágrimas, vatapá, sapê. Observe, na primeira, lágrimas, proparoxítona é acentuada, então está correto. Vatapá, oxítona, terminada em A, é acentuada. Sapê, oxítona, terminada em E, é acentuada. B, troféu, ritmo, álcool. Peraí, professora, nós temos aqui ritmo acentuado e álcool não tem acento algum, mas nós já temos aí, antes mesmo de saber a regrinha, nós já temos o costume de ver álcool sendo acentuado, né? Álcool possui acento no A, acento agudo. Por quê? É uma proparoxítona. Se nós separarmos ali as sílabas, ó, vamos pegar a caneta aqui, ficaria álcool. A separação aí, ó, nessas duas letrinhas, ó, nós temos a divisão silábica. Então, são 3 sílabas e a mais forte é a antepenúltima. Proparoxítona é acentuada, tá bom? Então, aqui está faltando o álcool e ritmo. Ritmo, palavra terminada aí em O, paroxítona. Então, ela não pode ser acentuada, tá bom? Porque ela termina em O. As paroxítonas são acentuadas quando terminam diferente de O. Então, não deve receber acento, tá bom? Então, essas duas aqui estão equivocadas. Letra B. 12. O tripalium era uma espécie de tripé. As regras que justificam a acentuação dos termos sublinhados são as mesmas que justificam a acentuação de, respectivamente. Observe, pessoal, espécie. Primeiro, qual é a regra aqui? Nós temos uma palavra paroxítona, espécie. A última sílaba é a mais forte e terminada em ditongo, então ela é acentuada. Então, paroxítona terminada em ditongo. Nós temos que encontrar ali primeiramente, né, uma palavrinha que equivale a essa regra também de acentuação. E por último, tripé é uma oxítona terminada em E. Então, ela é acentuada. Então, nós temos que encontrar aí as opções em que há, respectivamente, palavras que são acentuadas por esses motivos. Comício e traz. Negócio, cajá. Rápido, café. Égide e cipó. Bênção e fé. Temos aqui, olha, traz é uma palavra monossílaba, então nós não queremos monossílabos, nós estamos trabalhando com palavras oxítonas. Vamos lá, então a 1 nós já tiramos por esse motivo, para não enrolarmos aqui. B, negócio, cajá. Vamos lá, negócio, negócio. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona, terminada em ditongo, ótimo, é acentuado, mesma regra de espécie. Cajá, última sílaba forte, né? A segunda sílaba aí é forte, é oxítona, porque é a última, e termina em A, é acentuada. Então, por ser oxítona terminada em A, e aqui paroxítona terminada em ditongo. Então, segue as mesmas regras aí, tá bom? São as regrinhas que nós vimos. Letra B, tá bom? As regras que nós vimos lá na página 260. Tá bom? As demais aí, vocês podem fazer a separação aí para observar cada uma, mas por celeridade vamos passar para frente, tá bom? Vamos finalizar aqui a aula. Agora, vocês vão fazer o encerramento do capítulo 6, tá bom? Vamos terminar aí, encerrar o capítulo 6 para iniciarmos o 7º com os novos conteúdos aí que nós vamos trabalhar no 4º bimestre, tá bom? Lembrando que o 4º bimestre é o nosso último bimestre, tá bom?
Então, vamos começar, né? Vamos terminar aí, né? Esse capítulo 6 e na próxima aula nós já vamos fazer a correção, tá bom? Então, respondam e qualquer dúvida vocês podem participar do plantão, tá bom? Até a próxima aula.